tem movimentado os debates no Congresso, nas ruas, nos grupos de WhatsApp, enfim, todo canto. Alguém, em todo canto, tem uma opinião sobre esse assunto. Estou falando, gente, do projeto de lei na Câmara dos Deputados que equipara o aborto realizado após 22 semanas ao crime de homicídio. Vamos lá. Essa proposta, ela prevê o quê? Uma pena, inclusive para os casos de gravidez resultantes de estupro. Hoje, o aborto não é punido em caso de estupro, independentemente do tempo de gravidez. O Código Penal, gente, ele também não pune o aborto quando não há outro meio de salvar a vida da mulher. Fora essas exceções, o aborto é crime no Brasil, com pena de 1 a 3 anos. Mas, caso o projeto seja aprovado no Congresso, o aborto depois de 22 semanas de gestação, ele será punido com reclusão de 6 a 20 anos. Que é o quê? Uma pena maior do que existe hoje no Código Penal para estupradores, que vai de 6 a 10 anos, podendo chegar aí até 12 anos. Vamos lá, eu estou aqui com uma convidada hoje, que é a Ana Costa. Ela é diretora do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, já está por aqui nos nossos estúdios. Muito bem-vinda, Ana, ao nosso DF Alerta. Obrigada pela participação e pela contribuição. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o que é a tão falada assistolia fetal, né? Que o pessoal tem falado muito sobre quem é a favor sobre quem. Vamos falar primeiro dessa assistolia fetal e depois a gente continua no assunto. Muito boa tarde. Boa tarde, Nicole. Boa tarde a todos e todas as telespectadoras. É muito importante debater esse assunto, porque a assistolia fetal é um procedimento rotineiro na interrupção de gravidezes que estão dentro da lei, né? Você disse bem, são duas as condições do Código Penal, mas temos também a condição que recentemente foi implementada a partir do STF, que são os casos de anencefalia fetal, ou seja, o feto que desenvolve sem os cérebros, sem, portanto, a capacidade de sobrevivência fora do útero materno. A questão da assistolia é um procedimento, como eu dizia, comum, porque nós precisamos de retomar o que é o conceito do aborto induzido. Aborto induzido é todo aborto que precisa, por meios artificiais, de interromper uma gravidez em curso, seja por risco, seja por estupro, seja por anencefalia. E tudo que é necessário é garantir que aquele produto da concepção saia sem qualquer sinal ou evidência de vida ou de atividade. Então, o que se faz para humanizar, para eticamente qualificar esse aborto? É interromper os batimentos cardíacos do feto antes mesmo do procedimento. Isso qualifica por quê? Impede que a gestante, a mulher, ela tenha uma visão do produto que ela está extraindo de dentro de si, que o médico ou a médica tenham também a tranquilidade em relação a esse procedimento e, principalmente, que não haja tentativa de recuperação ou de ressuscitação desse feto, já que a intenção colocada é uma intenção de interromper a gravidez. Se aplica dentro do útero uma injeção de cloreto de potássio e isso reduz sobremaneira os riscos da mulher e toda a qualidade daquele procedimento da interrupção da gravidez. É um procedimento corriqueiro, atestado pelas boas práticas da medicina, recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Ontem, inclusive, saiu um parecer muito importante da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, seguindo a mesma linha da manifestação da Federação Brasileira, dizendo e atestando com todas as pesquisas que nós temos em relação ao tema, a importância desse procedimento na qualidade, no bem-estar, nos princípios éticos da beneficência, da não maleficência, que devem reger a nossa prática médica. Muito bem, obrigada. Agora, vamos voltar aqui nessa questão.
tem necessidade de ser votada em caráter emergencial, como a gente viu aí que os parlamentares que são a favor do projeto pretendem votar em caráter emergencial. Existe mesmo essa necessidade na opinião da senhora? Eu acho que existe uma chantagem do Congresso em relação ao governo, em relação ao contexto político nacional, que tornaram esse tema, essa urgência parlamentar. Não é uma urgência. Nós temos um código que rege o assunto há quase 100 anos e que opera e funciona muito bem. O que nós esperávamos do Congresso Nacional é que eles tivessem uma ação efetiva, garantindo às mulheres mais acesso aos casos, não é, ao atendimento aos casos de aborto legal. Infelizmente, o estupro é uma prática extremamente comum. Quem é estuprado no Brasil, basicamente, é a população pobre, negra, a população jovem, as meninas, as adolescentes. E esse processo de acesso aos serviços de interrupção da gravidez é uma novela, não é? Nós temos uma grande dificuldade de chegar a esse serviço, até porque existem muito poucos. Um Congresso comprometido com a necessidade do povo, da população, deveria sim exigir que mais serviços fossem implantados, garantindo o acesso a essas mulheres, assim como outras medidas que pudessem inibir e coibir o estupro, que ainda é um escândalo em nosso país. Para você ver, entre os casos de aborto legal, nós temos 1/3 deles chegam nos serviços acima de 22 semanas. Isso significa, expressa a falta do acesso. Né? As meninas demoram muito a identificar uma gravidez. É exatamente o que eu ia perguntar agora. Se existe algum estudo, né, algum número aí, quantas mulheres fizeram esse aborto aqui no Brasil depois das 22 semanas? Então, o conjunto dos abortos legais realizados no Brasil, associados com estupro, mostram claramente que 1/3 desses abortos acontecem acima de 22 semanas. Porque as meninas demoram a identificar a gravidez. A família demora a ficar sabendo. E, em geral, a menina convive dentro de casa com o próprio estuprador, que geralmente é irmão, é pai, é padrasto, é padrinho, é tio, né? Como todos nós já sabemos. Portanto, é um evento que envergonha a menina e ela demora a perceber aquele processo. Depois ela tem a barreira de encontrar o serviço. Aí o serviço, ela tem dificuldade e isso vai postergando a gravidez, né? Então, 1/3, isso resulta que 1/3 das gravidezes que são interrompidas dentro desse escopo da legalidade são acima de 22 semanas, tornando o procedimento da cistolia fetal extremamente necessário, tanto para as meninas, para as mulheres, quanto para a própria equipe que faz o procedimento. É absurdo essa iniciativa, inclusive a iniciativa do Conselho Federal de Medicina, que antes quis, e agora foi interrompida pela liminar do STF, proibir que médicos e médicas fizessem esse procedimento. É um absurdo, de fato, é um uso político do corpo da mulher. Isso a gente não pode admitir, nos deixa muito indignadas que um assunto que é um tema de saúde pública, um tema para as políticas públicas, tornar-se um joguete político nesse contexto atual que a gente está vendo. Exatamente sobre isso. Então, faltam políticas públicas para orientar, para defender essas mulheres, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa na entrevista para mostrar o que houve ontem no plenário do Congresso Nacional, que foi uma manifestação artística e performática também sobre esse tema. E eu quero saber a opinião da Ana Costa já. Então, vamos ver juntas? Pode rodar, Gabriel. Estou pronto para iniciar a vida lá fora a qualquer momento. Desejo nascer. Sinto o mundo que me receberá. Será? Será que é isso mesmo? Será que vão antecipar o meu parto? A ameaça persistia. Não! Não acredito! Essa injeção!
Olha! Não! Quero continuar vivo! Vai doer, eu sei! Vai doer muito! Não façam isso! Vocês também vão sofrer! Por Deus, eu imploro! Ainda é possível! No instante final, um grito silencioso ecoou dentro daquela barriga. Uma súplica desesperada, por misericórdia. Eu passei mais ou menos o roteiro para ela do que seria. Ela já fez outras apresentações aqui e não tem motivo nenhum, absolutamente, porque aqui é uma casa da liberdade, né? A gente vê aqui quantas sessões que o próprio presidente Pacheco preside, que músicas, artistas, que é uma reação do Congresso Nacional a uma decisão democrática do ministro Moraes. É o Congresso legislando, é o que ele tem que fazer realmente, e a gente espera que esse projeto seja votado. A urgência é devido a isso, nós estamos no limbo. Está sendo autorizado fazer esse método que todo mundo viu aqui, seja através da expressão artística, seja dos vídeos, que quem estava aqui viu, que nós mostramos. É cruel, desumano e que a sociedade está tomando conhecimento, mas enquanto a gente está conversando aqui nessa entrevista, está acontecendo esse método. E isso não é correto. O que é assistolia fetal? Como eu demonstrei, consiste em você pegar cloreto de potássio, lidocaína, que é talvez para a criança não sentir dor, mas ela é extremamente tóxica quando você injeta em uma certa quantidade, que não tem parâmetro, presidente, nem de dosagem, o que você vai utilizar para matar essa criança intraútero, para depois praticar o aborto, porque a mãe não pode ouvir a criança chorar, porque ela pode arrepender daquele sistema. À medida que você vai chegando com um objeto, ela sente aquilo ali, a proximidade, ela vira para um lado, ela vira para o outro, porque existe movimentação fetal, todo mundo sabe disso, né? E aí o médico tenta localizar e injeta essa substância que é extremamente dolorosa, método cruel, causa uma dor intensa e, através dessa substância, essa criança vai a óbito, intraútero. Tá aí, nós vimos então essa performance que foi apresentada ontem, como nós falamos, inclusive na frente de crianças. E teve bastante repercussão. E eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso, depois da gente ter acompanhado juntas aqui. Primeiro, Nicole, dolorosa é a sensação das mulheres que engravidam sem querer, fruto de uma violência sexual. Eu acho que precede qualquer dor, qualquer análise de dor, essa que é a dor maior, a nossa, e que nós temos a maior solidariedade e a maior preocupação nesse momento. Os deputados e os senadores mentem, distorcem dados e evidências da própria medicina. Nós não temos qualquer dúvida dos benefícios da assistolia fetal, até porque, caso um feto de 22, 23 semanas seja extraído com vida de um útero materno, as consequências, as sequelas de uma sobrevivência desse feto, que é raro, inclusive, são extremamente danosos e vão gerar qualidade de vida muito, muito, muito precárias. Com certeza. Portanto, essa mentira, ela precisa de ser desfeita, não é? Por outro lado, não há registro de dor por parte desse que é um benefício a todos os atores envolvidos, inclusive ao feto, que está sendo extraído porque ele é fruto de uma gravidez indesejada, de uma gravidez produzida pela violência. Se nós vamos aí premiar o estuprador, se vamos então conferir o status de paternidade a esse estuprador, criando uma condição social de uma criança não desejada, de situações que excluem socialmente e afetivamente esse indivíduo produto dessa concepção, nós estamos voltando a uma condição de barbárie. A maternidade ela é muito importante na vida das mulheres que a desejam.
não pode ser imposta, não pode ser imposta por homens que não entendem, que não vivenciam esse assunto. É hora das mulheres que estão nas ruas dizerem em bom tom, chega de colocar as normas e os valores de vocês sobre a nossa vida, sobre a nossa capacidade única, que é a nossa capacidade reprodutiva. Muito obrigada, Ana. Obrigada pela participação, por esclarecer tanta coisa aqui, esse assunto tão importante ser debatido aqui no nosso DF Alerta, viu? Obrigada pela sua contribuição. Muito obrigada pela oportunidade, boa tarde a todas as mulheres e convocamos todas vocês a estarem conosco nas ruas, na luta por essa que é mais uma violência contra nós. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.